Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estão assistindo a essa aula. É isso. Muito obrigado pela presença. Eu queria falar com vocês sobre o que nós vimos até agora, né? O que nós vimos até agora? A primeira escola literária que nós vimos foi o trovadorismo, e nós vimos que o trovadorismo nós temos as cantigas, são as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As líricas são cantigas de amor e de amigo. Lembrando que a cantiga de amigo é aquela em que o eu lírico é masculino, ou seja, é o homem que fala, né? E ele vai chorar exatamente uma, uma, uma dor, né? Ele vai se lamentar por uma dor por não ser amado, ou seja, ele não vai ter o amor da mulher que ele quer. Ele vai ter um amor idealizado. Esse amor idealizado é por uma mulher da corte, uma mulher que está num nível social acima dele, mas é importante frisar que é um amor inatingível, que é um amor que não correspondido, né, naturalmente, amor idealizado. E esse cidadão é um cidadão simples, né, de uma classe social inferior. E essa mulher geralmente é aquela mulher rica, né, que está lá em cima, numa situação social, um status social bem maior que o dele, tá? Já a cantiga de amigo é diferente. O eu lírico, aquele que fala no poema, ele é uma mulher, é feminino. Diferentemente da cantiga de amor, lembra que era um homem que amava uma mulher e não teve esse amor correspondido? Na cantiga de amigo, entenda amigo como namorado, entenda namorado como noivo, marido, qualquer coisa, eles simplesmente, melhor dizendo, ela, a mulher, ela teve esse amor realizado. Mas por um motivo, por outro, uma situação que muitas vezes não se sabe, né? Essa relação acabou. Por quê? Porque o homem foi embora, né? E ela está chorando a dor dessa saudade. É isso. As cantigas líricas, nós temos duas, né? De amor e de amigo, certo? Já nas cantigas satíricas, nós temos duas também, certo? Que são de escárnio e de maldizer, né? A de escárnio, o eu lírico masculino vai fazer uma sátira, vai tirar onda, vai fazer uma crítica indireta a uma determinada pessoa que não se sabe quem. Ela não revela o nome dessa pessoa, tá? Agora, na cantiga de maldizer, ha, 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 aí sim, o nome dessa pessoa é apresentado, certo? E o próprio autor usa também palavrões, né? Isso, palavras de baixo calão, ok? Agora, saindo daí, nós vamos para o humanismo, tá? O humanismo é uma escola que vem depois do trovadorismo, essa que eu acabei de discorrer. Agora, é importante frisar que o humanismo vai apresentar algumas características muito importantes que vocês hão de reconhecê-las. Daqui, característica do humanismo, né? Então, nós temos uma transição ideológica, não é isso, da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, é o fim das trevas, do período de trevas, porque no trovadorismo, a características antigas, nós chamamos de período, em pleno período das trevas. Aqui não. Aqui vai existir uma transição entre a Idade Média e para a Moderna. Quando acabar o humanismo, nós já vamos ter uma Idade Moderna, tá? Valorização crescente do antropocentrismo. O que significa antropocentrismo? Significa que o homem é o centro do universo. Lá no trovadorismo, nós vimos que o homem
não tem tanta importância assim, que o mais importante é Deus. Por isso, o trovadorismo ele é teocêntrico. Agora, no próprio humanismo, olha, vem de humano, né? É importante vocês entenderem isso. Deus não existe com tanta. Não é que Deus não exista. Deus não tem tanta influência na vida dos homens, certo? Então, se nós temos uma ideia antropocentrista, né, nós vamos ter tudo centrado no homem, né? Centrado no homem. Ou seja, nós vamos ter uma paulatina aceitação da racionalidade, quer dizer, paulatina é aos poucos, né? Aos poucos. Nós vamos ter uma paulatina aceitação da realidade, da racionalidade, perdão, como ciência, né? E ferramenta para a plena compreensão da realidade. Eu não estou falando de ciência, né? E também relativos questionamento do dogmatismo do teocentro medieval. Então, quer dizer, será que é tão importante? Será que esses milagres existem? E por aí vai, tá? Vou passar uma telinha aqui. Então, tem aqui, nós vamos ter nessa configuração do próprio humanismo, uma figura teatral que considerado o pai do teatro português, que é Gil Vicente, tá? É 1465, 1536. Então, ele era um dramaturgo, ele é considerado o pai do teatro português. Sua obra aborda temas religiosos e humanos, tá? Condenou todos os setores da sociedade. Figura mais importante do humanismo literário, importante, o Gil Vicente, assim como, assim como o Gil Vicente está para o humanismo está para o Gil Vicente. Então, pensou o humanismo, pensou o Gil Vicente, pensou o Gil Vicente, pensou o humanismo. Assim funciona, tá? Suas, é, deixa eu colocar aqui só para entender. Tá. Suas pepelas, né, têm o caráter popular e possuem forte teor satírico, né? Ele tira uma onda e ele vai rir exatamente da desgraça humana, né? Ele vai rir da sociedade, a verdade. Exceções, a igreja condenou todos os setores da sociedade, né? Com exceções, a igreja e a realeza. A igreja, porque não queria mexer com o sagrado. E a realeza, porque ele vivia de mercenato, ou seja, ele era financiado pela realeza. Então, não tem sentido você falar mal de quem te sustenta, certo? Personagens caricaturais, não é isso? Tipificados ou alegóricos. Linguagem coloquial, né? O teatro, super tranquilo, né? E com noções sociológicas. Destaque para o alto da barca do inferno, tá? As características da obra de Vicente simplicidade formal, forma de destaque, autos e farsa. Auto, o que que é auto? Auto, só para vocês, né, marcarem, é uma peça teatral breve, né? Bem breve, né? Isso é alto. Por exemplo, nós temos uma. E essa peça teatral tem fundo religioso, tá? É legal também vocês entenderem que lá naquele filme que é muito famoso, né? O Alto da Compadecida, vocês vão ver que é, tem um pano de fundo religioso que lá depois, lá quase no finalzinho, o Chico de tantas peripécias, né? Ele vai falar com a Nossa Senhora, né? Mãe de Jesus. E é uma peça teatral, como eu já disse, um fundo religioso. Bom, aqui tem os trâmites da Barca do Inferno, né? Eu vou deixar esse material aqui para depois, para nós trabalharmos lá no nosso. Esses são os personagens da Barca do Inferno, tá? Para trabalharmos lá no finalzinho. Bom, antes disso, é importante falar o seguinte: que lá, aqui são as farsas, a farsa de Inês Pereira, né? Que também é uma coisa bem interessante. Bom, antes disso, deixa eu falar para vocês aqui. Algumas coisas muito importantes que ocorreram aqui no próprio humanismo. Bom, primeiro, gente, nós tivemos a invenção da imprensa.
Isso ajudou muito, me ajudou muito. Até porque a maioria das pessoas, né, não tinham acesso à leitura. E imagine só, para vocês, como que é difícil. Ah, naquele tempo, a Bíblia, por exemplo, vocês sabem o tamanho da Bíblia, né? A Bíblia era escrita de forma manuscrita. Então, poxa vida, quanto tempo não levava? Daí veio a imprensa, né? Foi criada a imprensa, certo? Aquela velocidade, né? Aí foi o melhor dos mundos, né? Essa é uma coisa. No próprio humanismo, nós tivemos a abertura de escolas e universidades. Lembre-se que existia o monopólio da Igreja Católica quanto ao conhecimento, né? Então, deixou o conhecimento sai da mão da Igreja e vai para outros lugares, não necessariamente com a tutoria da Igreja. Nós vamos ter Martinho Lutero. Martinho Lutero era um religioso que fazia parte da igreja, ele abandonou a igreja para fundar a igreja protestante, tá? São fatos importantes que eu gosto sempre de citar nesse período do humanismo. Lembrando que é um período que acontece em pleno Renascimento, lembrando que o Renascimento é um período histórico em que são fomentadas as ideias de liberdade de expressão, artísticas, né? Isso, como pintura, teatro, cinema, não, pelo Deus, teatro. Nós vamos ter o próprio é, é, a poesia, né? Que nós vamos ter. A poesia deixou de ser musicada também, isso aqui é importante. E para terminar, nós vamos ter algo chamado historiografia, certo? A historiografia era exatamente umas crônicas que eram encomendadas pelos reis, pelas rainhas, né? Para que fizessem, por exemplo, sempre exaltassem, fizessem propaganda do governo e da nobreza. Tá ok? Bom, habilíssimos alunos, nós estamos lá no colégio, qualquer coisa nos procurem. Muito obrigado pela audiência, tá? A gente se vê, tá? Até a próxima. Muito obrigado. E qualquer dúvida, né, procure-nos. Estamos à disposição. Valeu.